E se você puder ir para o tema do DIFAL, seria muito interessante para a gente. Está perdendo audiência, é isso, né? Hã? Tema tributário começa a perder audiência nas redes sociais, é isso. Ao contrário, é que o pessoal começa a ficar triste. É só isso. Bom, o DIFAL é mais um dos nossos problemas, né? O DIFAL ele tem um histórico triste. Se nós rapidamente aqui rememorarmos, a Constituição prevê, a Emenda Constitucional 87 prevê a cobrança diferencial de alíquota quando você tem operações interestaduais com término da cadeia de consumo, leia-se consumidor final, mas também temos ativo mobilizado, uso e consumo, etc., etc., de contribuintes de ICM. Mas a regulamentação disso foi feita por um convênio com o FAS, uma norma infralegal. Entidades de classe entraram com ações nos judiciários, a OAB foi uma das primeiras a entrar, porque esse convênio com o FAS, ele inclusive abarcava empresas do Simples. Então a OAB entrou com uma ação para dizer, olha, empresas do Simples não podem pagar esse DIFAL porque esse convênio é inconstitucional, eu preciso de uma lei complementar. Basicamente isso. Foi concedido uma liminar em fevereiro de 2016 pelo ministro Dias Toffoli, e desde fevereiro de 2016, empresas do Simples não pagam DIFAL nas suas vendas interestaduais. Depois, uma nova ação discutindo o DIFAL de maneira geral, e aí para todas as empresas. E aí o julgamento dessas duas ações foi feito em conjunto com mais um recurso extraordinário, que gerou o tema de recurso repetitivo 1093, que esse sim obriga todo o Poder Judiciário a dizer o seguinte: o DIFAL, para ser estabelecido e cobrado, deve ser feito por lei complementar, não pode ser feito por convênio. Para as empresas do Simples, vale a liminar lá de 2016. Para as empresas em geral, deve ser editada uma lei complementar até 2021, para que ele tenha vigência em 2022. Isso aconteceu em meados do ano passado. Então, nós tivemos, se eu não estiver enganado, de abril, maio do ano passado, até 31 de dezembro desse ano, para que fosse editada uma lei complementar regulamentando a cobrança do DIFAL. E existia o projeto de lei, PLP 32, 33, simples e empresas não simples, projetos separados, para tratar desse tema do DIFAL. E foi tratado. O problema todo é que a Lei Complementar 190, que estabeleceu o DIFAL em geral, para as empresas que não estão no Simples, foi publicada em 5 de janeiro deste ano. E aí nós temos um pouco de problema com relação a um princípio que nos é muito caro para quem gosta do direito tributário, que é o princípio da anterioridade tributária, que ele se desdobra em um princípio da anterioridade que nós chamamos nonagesimal. Tem alguns tributos que se submetem apenas a 90 dias de anterioridade, e outros tributos se submetem à anterioridade anual, com no mínimo 90 dias. E o ICMS, que é o caso do DIFAL, se submete a essa anterioridade. Ou seja, para que uma lei que seja publicada num dado exercício fiscal, o tributo só pode ser exigido no exercício fiscal seguinte, com no mínimo 90 dias de interregno entre a publicação da lei e a exigência do tributo. Bom, 5 de janeiro de 22, o DIFAL só poderia ser cobrado em 1º de janeiro de 23. Esse é o princípio da anterioridade tributária. O que está acontecendo? Estados, e detalhe, a Lei 190 fala em 90 dias apenas, ok? Janeiro, fevereiro e março, a partir de abril, DIFAL. Alguns estados da federação estão estudando o que fazer. A maioria deles avisou que vai cobrar o DIFAL. A lei que regulamenta a Lei Complementar 190 no Estado de São Paulo, ela é anterior à própria publicação da lei. Uma coisa inusitada que só acontece no país. A Lei Paulista Estadual, que regulamenta a Lei Complementar 190, foi publicada antes da Lei Complementar 190. Então, é uma lei que regulamenta uma lei que não existia. Alguns estados estão dizendo, eu não reconheço a validade dessa lei no Estado de São Paulo. Portanto, o contribuinte que você está no meu estado, cito o exemplo aqui, Espírito Santo, for vender para São Paulo, eu não encontro validade nessa lei para fazer a repartição do DIFAL para São Paulo. Ela é anterior à Lei 190. Alguns estados estão já dizendo isso, que a lei paulista, que é anterior, não tem validade. E aí nós vamos nos deparar com as seguintes situações. A primeira,
Se algum contribuinte não ingressar no judiciário, provavelmente os estados vão exigir o default. Se ele não ingressar no judiciário, praticar a operação e não recolher, provavelmente ele vai ser autuado e a mercadoria vai ser parada no posto fiscal de fronteira. Se ele entra no judiciário e consegue uma liminar, ele não recolhe o default. Mas o vizinho dele não conseguiu eliminar, porque fez com outro advogado, não fez com a gente. Ele tem uma desvantagem competitiva enorme para a venda de consumidor final interestadual. Portanto, até lá, e nós não sabemos quando essa ação vai ser pautada, ela não está pautada, não houve apreciação de liminar, não houve apreciação de pedido. Até lá, e a partir agora de 1º de abril, quem não ingressar no judiciário vai pagar o default. Quem ingressar no judiciário pode ser que não pague, pelo menos até a liminar ser cassada. Eu não sei se eu expliquei, Cristian. Complicou, mas foi bom. Não, o que eu estava rindo aqui é que eu fico imaginando a ProWine, como patrocinadora desse evento, colocou a tradução simultânea em inglês e enviou para os nossos, tanto expositores da ProWine São Paulo, como da ProWine no mundo, que estão interessados nesse pungente mercado brasileiro. Eu não sei o que eles estão entendendo. I'm very sorry, fellows. Não sei o que eles estão entendendo ou pensando agora. É por isso que você precisa de um bom importador no Brasil, assessorado por um bom advogado também, além de pessoas de marketing e de vendas e tudo mais. Mas foi por isso que eu ri, não foi por causa da default. Não. Mas eu queria agradecer muito que você tenha trazido esse tema para a gente, Renato. O Renato, além de advogado, claro, Júnior, além de advogado, ele também é um profundo conhecedor de vinho. Estudou, você fez o W7 Estou fazendo o W7, o diploma. Agora ele está fazendo o diploma. Então ele poderia estar discutindo com a gente sobre vinhos, escolheu discutir claro, sobre DIFAL e IPI, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades. É que se não for assim, você não me convida. Não? Obrigado, Cristian. Doutor, acho que o Júnior tem uma pergunta. Só uma questão. Em suma, a gente vai ter 9 meses de DIFAL que vão ser discutidos daqui a 10 anos, ou 20, ou 30, ou o que seja. Mas são 9 meses, certo? O contribuinte ele teria que entrar com uma liminar contra cada estado de recolhimento desse DIFAL? Nós temos sempre que litigar contra a fazenda pública que nos arrecada o tributo. Como o DIFAL ele é dividido, né, você tem que fazer um recolhimento na saída e um recolhimento dividido no DIFAL no estado de destino, provavelmente o estado de destino, ou é o estado de destino o destinatário dessa ação judicial. Tá. Ô Júnior, a esposa do Renato montou uma importadora de vinhos. Aí ele falou assim, preciso ajudar esse setor, não dá. Não vai ter jeito. Obrigado, Cris. Obrigado. Bom, foi uma aula, né? E também abre os olhos para as coisas que a gente pode fazer. Acho que uma relação mais próxima do Júnior com o Renato seria bastante positiva.